Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais um Aprender e Empreender da Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos. Muito bom estar aqui com vocês em mais uma semana, em mais um dia, muito legal, obrigado pela audiência, né? Tem sido assim, uma audiência crescente ao longo das semanas, eu fico muito feliz, as pessoas vêm comentando, vêm compartilhando, não só no Facebook, mas também em outras mídias como o YouTube, e eu fico muito contente de poder, de alguma forma, né, a Associação Comercial colaborar com o empreendedorismo da cidade, contribuir com a evolução, né, e o desenvolvimento empresarial, tá certo? Aqui no Aprender e Empreender, você vai ter dicas de vários assuntos para o seu empreendimento, seja na questão fiscal, contábil, também na questão de administração, gestão financeira, entre outros assuntos que são novidade, marketing e por aí vai, além, obviamente, do empreendedorismo também social, que é uma coisa que está bastante em alta, tá certo? Então, ao longo dos programas, a gente traz convidados, sempre com assuntos diferentes, assuntos às vezes polêmicos, assuntos bacanas, que são importantes para você, empresário da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Você está nos acompanhando pelo Facebook, facebook.com/TV Cenário. Tem o streaming da TV Cenário também, tvcenario.com, lá você assiste também. Daqui a pouquinho vou compartilhar na minha fanpage, facebook.com/DanielBalk2, também na Associação Comercial, facebook.com/ACIFV, e depois que acabar o programa, a gente coloca no YouTube, no canal de YouTube da Associação Comercial, youtube.com/ACIFV, e o Cabral promete aqui também nos bastidores que colocará na TV Cenário, no canal do YouTube da TV Cenário, tá certo? Então vocês acompanham lá no Facebook ao vivo, depois se não conseguir ao vivo não tem problema, vai ficar disponível lá no Facebook e no YouTube também. E é muito legal porque assim, o número de visualizações e compartilhamentos é uma coisa absurda. No último programa, né, nós trouxemos aqui o nosso querido amigo Thiago Sábio, do Pet Show Cosméticos, né, é uma empresa que fabrica cosméticos para animais, né, para cachorros e tal, e foi muito bacana porque nós tivemos mais de 300 compartilhamentos, então assim, foi muito bacana, as pessoas se interessam e o mundo pet é um mundo bem interessante também, né? Então, legal poder estar trazendo isso a vocês, meus grandes amigos. Gustavinho aqui, Gustavo. Opa, Gustavo, obrigado por você estar nos assistindo aí. Normalmente esse espaço aqui, eu acabo destinando ele para alguns recados da Associação Comercial, produtos e serviços, mas eu vou pedir licença a vocês, telespectadores, internautas, para que hoje a gente não faça, né, os recadinhos, e eu prometo para vocês que eu mando aí nos comentários do Facebook os nossos recados de produtos e serviços da Associação Comercial. Especificamente eu quero, em rápidas palavras, responder a uma pessoa, né, que citou o meu nome e o nome da entidade a qual eu presido, antes do nosso programa, no Bom Dia Ferraz, brilhantemente conduzido pelo Danilo Santos, um jornalista de primeira linha, né? E também do Jairzinho. Hoje o Jairzinho não pôde estar por outros compromissos, né? Outros afazeres do Grupo Cenário. Aliás, dia 17, próximo aí de dezembro, vai ter uma festa lindíssima, maravilhosa, que o Jair está organizando. Parabéns, Jair, pela festa, pelo evento, né? Um dos maiores eventos do Alto Tietê, não só da cidade de Ferraz de Vasconcelos, mas do Alto Tietê. Então, por conta desse compromisso, o Jair não vem apresentando o Bom Dia Ferraz e o Danilo vem conduzindo brilhantemente. Em respeito aos nossos convidados hoje, eu não vou me estender muito porque o programa Aprender e Empreender, ele é feito não só para os empreendedores, empresários, as pessoas que têm interesse direto no desenvolvimento da nossa querida cidade de Ferraz de Vasconcelos, a qual eu vivo e trabalho há quase 30 anos. Não sou nascido na cidade, sou nascido na capital, mas vim para cá há 30 anos atrás e desde então eu tenho vivido intensamente aqui. Então, por respeito aos nossos convidados, que eles são o tema principal do programa, né? Eu vou falar em rápidas palavras, mas conversei com o Jair agora na redação e conversei também com o Danilo Santos e pedi um direito de resposta, e na segunda-feira, na próxima segunda-feira, no Bom Dia Ferraz, a partir das 9 da manhã, eu estarei, eles me concederam o direito de resposta, e na segunda-feira eu falarei com mais detalhamento a respeito do que infelizmente eu fui acusado hoje. Hoje eu
Eu não sei qual o cargo que esse senhor tem, eu acho que é diretor de comunicação, porque me parece que ele não conseguiu assumir um cargo de chefia de gabinete por não ter nível superior. Não é demérito não ter nível superior, mas eu acredito que algumas áreas, principalmente da prefeitura, é importante que se tenha. Né? Como eu, por exemplo, tenho nível superior, tenho 2 pós-graduações, entre outros cursos de extensão e extracurriculares. Porque eu resolvi assumir um cargo de muita responsabilidade na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos, uma entidade que tem 48 anos de história, que sempre viveu intensamente pros empreendedores, pros comerciantes industriais, prestadores de serviço, enfim, microempreendedores. Nós sempre vivemos em função de vocês. A entidade, ela existe para defender a classe, para que nós tenhamos corpo. O associativismo, aliás, diz isso, né? Para que nós tenhamos corpo e musculatura para defesas, né? Para defesa de uma classe. E é o que acontece com a Associação Comercial. Eu tenho muito orgulho de presidir a Associação Comercial. E o senhor Fernando Felipe hoje, que se diz meu amigo, mas na verdade não é amigo, tá? Eu quero deixar bem claro, não sou seu amigo, Fernando Felipe. Nós nos conhecemos, porque amigo é aquele cara que leva em casa. Eu não levaria você em casa de jeito nenhum. Eu conheço você, tive a obrigação de te conhecer institucionalmente, porque você trabalha na prefeitura e eu sou presidente da Associação Comercial. Você disse hoje, né, que a culpa de não ter Natal na cidade de Ferraz de Vasconcelos era da Associação Comercial e a responsabilidade era minha. Pois bem, deixa eu só falar algumas coisas que talvez você não saiba por não morar na cidade, por não ser da cidade, afinal de contas você é de Poá. Historicamente, todos os natais aqui, todos os enfeites, enfim, tudo que acontecia era de responsabilidade da prefeitura, sempre foi. Eu não vou entrar no mérito se é legal, se não é legal, se fazia ou se não fazia. Eu vou entrar no mérito da proatividade. A prefeitura procurava a associação comercial e, de comum acordo, ombro a ombro, empresários e poder público, nós fazíamos, enfim, os enfeites e fazíamos sorteios, entre outras coisas, historicamente. Talvez você não saiba disso porque você vivia em Poá e vive até hoje em Poá. Esse ano, especificamente, nós, como no ano passado, nós nos preocupamos sim em fazer um evento de Natal. Aliás, ano passado, senhor Fernando Felipe, que o senhor não citou hoje, nós sozinhos, a Associação Comercial, fizemos um evento de Natal na Praça da Independência. Não tivemos a ajuda da Secretaria de Desenvolvimento, o seu Pedro Boassi não nos ajudou. Não tivemos a ajuda da Prefeitura, do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, que, aliás, institucionalmente, eu tive uma única conversa com ele, institucionalmente uma única. Já tentei algumas agendas que não consegui êxito, ele não me atende, eu sou presidente, estou presidente da maior entidade privada da cidade de Ferraz de Vasconcelos. O prefeito não me atende. Pois bem, e aí, com muita dificuldade, os comerciantes se juntando, nós fizemos lá, colocamos uma casinha de Papai Noel, uma coisa singela, concordo, mas que nós tivemos ali na casinha do Papai Noel, Fernando Felipe, talvez o senhor não saiba, e também o senhor não sabia o número de associados, 400 associados a Associação Comercial tem, só para informação. E talvez o senhor não saiba, mas passou cerca de 12 mil crianças na casinha do Papai Noel da Associação Comercial no ano passado. 12 mil crianças nós sabemos que passaram justamente porque nós entregamos balinhas e foi o número de balas, né, de acordo, a gente entregava um número certo de balas para as crianças. Então, pela contagem das balas, a gente conseguiu detectar mais ou menos o número de crianças que passavam lá. Teve uma repercussão super positiva, né, tanto para o comércio, mas não só para o comércio, principalmente para a população que tem, infelizmente, eu costumo dizer que a população de Ferraz está em depressão, né, porque nós perdemos a referência, nós não temos história, porque não se fala mais, por exemplo, da Uvitale e de tantas outras coisas riquíssimas que nós temos. A cidade está largada, né, buraco, nós não temos serviço de zeladoria, enfim. E a gente sempre tentou, ao longo da minha gestão, quando assumi em abril de 2017, seu Fernando Felipe, nos aproximarmos da prefeitura, em todos os aspectos, né? E sempre me coloquei à disposição do prefeito para que a gente, em conjunto, pudéssemos resolver, o que era, obviamente, da alçada da associação comercial, o que era da alçada da prefeitura. Nunca tive, infelizmente, êxito e a prefeitura nunca me ouviu e nunca ouviu os nossos associados. Né? Nós tivemos vários problemas na cidade, vários. Por exemplo, os camelôs, que desde o ano passado a prefeitura ficou de regularizá-los,
ficou de dar uma destinação a eles, ou um camelódromo, ou um local onde eles pudessem ficar, né? E até agora não fez. Agora é muito fácil, Fernando Felipe, você falar que a responsabilidade do Natal é da associação comercial e minha por ser presidente da associação comercial, e vocês não fazem a parte de vocês, que é regularizar os empreendedores que estão na Praça da Independência, que estão na 15 de novembro, que fazem concorrência, né, que não é leal aos comerciantes que pagam os impostos. Tiveram uma reunião que eu fiquei sabendo da boca de outras pessoas, entre o secretário de Desenvolvimento, seu Pedro Boassi, e alguns vereadores para tratar do assunto camelô. Não nos convidaram. Não estamos sabendo o que está acontecendo e nós somos representantes dos comerciantes e dos empresários da cidade. Não tem problema. Não querem que a gente participe? Não tem problema nenhum. Nós não vamos participar. Não querem nossa parceria, seu Fernando Felipe? Não tem problema. A associação comercial, ela é muito mais importante do que vocês que estão hoje no poder. O que eu digo é que nós somos uma instituição séria e que, se não houve nenhum movimento por parte da associação comercial para enfeites, tá, de rua, enfeites de rua, agora outros projetos que você não conhece, Fernando Felipe, porque nem sabe talvez onde seja a associação comercial, isso estão ativos. Então nós estamos amparando os nossos associados de uma forma muito, muito adequada. Se não tem, tenha certeza absoluta, foi por culpa da prefeitura. Porque vocês não deram o respaldo mínimo. E não é só para nos ajudar no enfeite, não precisava ajudar não. Mas que tivessem cumprido com o compromisso, né, com a promessa que vocês tiveram, que vocês deram aos camelôs para regularizar eles. E não deixar eles lá, tá? Não só eles, né, porque tem muitas pessoas de bem lá, mas tem camelôs lá que vendem produtos piratas, que não pagam impostos, vende droga, entre outras coisas. E vocês estão de olhos fechados, viraram as costas para a cidade. Então tenha certeza de uma coisa, se não tem enfeite de Natal na praça, não é por culpa da associação comercial não. Tenho certeza disso aí, tá? Me perdoem o desabafo. Eu não assisti o Bom Dia Ferraz porque eu estava em reunião. E eu quero dizer a vocês o seguinte, eu fico muito triste com essa situação, porque nós poderíamos ter resolvido isso de uma outra forma, em prol da cidade, para o bem da cidade. A gente não precisa ficar batendo boca através da TV Cenário, ou nos bastidores, nos corredores, como o senhor Fernando Felipe me ligou um dia, querendo puxar minha orelha por uma questão da base da Polícia Militar, que é responsabilidade da Prefeitura. E que vocês não cumpriram com a responsabilidade de vocês, os comerciantes, mais o vereador Cláudio Esquisato, e eu, junto com o Cláudio Esquisato, fomos bater de comércio em comércio, pedindo pelo amor de Deus, para que pudessem dar uma contribuição para a gente reformar a base da Polícia Militar, porque a Polícia Militar não tinha a mínima condição de trabalhar dentro daquela base, a base do centro. A responsabilidade da base, volto a repetir, é da Prefeitura. Mas os comerciantes foram lá, se uniram, nós acertamos lá os valores que tinham que acertar, a base está reformada, o vereador Cláudio Esquisato tirou dinheiro do bolso, tá? Agora é muito fácil você jogar a culpa para o outro, enquanto você, como agente público, não faz a sua. Tome muito cuidado quando você acusar as pessoas e quando você falar das pessoas. Cumpra com o seu dever, Fernando Felipe. Prefeito, cumpra com o seu dever. Porque o meu dever na associação comercial eu estou cumprindo. Porque eu tenho responsabilidade, sou empresário na cidade há muitos anos. Os meus associados podem atestar e a minha diretoria também. Na segunda-feira eu vou estar aqui e vou falar com mais tranquilidade, tá? Com o meu direito de resposta para falar o que aconteceu na cidade em relação ao Natal. Porque a verdade não é só a sua verdade não, viu, Fernando Felipe? Muito obrigado. Bom, vamos continuar aqui, depois desse momento de estresse, que na verdade, que não precisava ter esse momento de estresse, muito pelo contrário, a população não merece isso, os empresários não merecem isso, eu sei, tá? E a gente vai estar resolvendo essa situação, se Deus quiser, nos próximos dias. Quero agradecer os meus convidados e pedir desculpas já antecipadamente por esse desabafo, que não era a nossa vontade, mas eu quero aqui apresentar vocês e agradecer a presença do Alexandre Barbeta. O Cabral já está arrumando as câmeras aí para que vocês vejam o Alexandre e o Gil Moraes. O Alexandre Barbeta, que estão aqui, eu quero agradecer, deixa eu cumprimentar o Alexandre, meu amigo, o Gil também, obrigado por você estar aqui, meu amigo, desculpem o desabafo mais uma vez. O Alexandre Barbeta,
e o Gil Moraes, esses são os caras muito legais que eu fui apresentado há não muito tempo. E eu falei, cara, vocês têm que ir lá no programa pra gente conversar um pouco a respeito, né, desses assuntos aqui que vocês são experts, especialistas, né? O Alexandre, ele é presidente do Instituto Raízes, que tem aqui na cidade por muito tempo, né, já atua na cidade e também administra o Bom Prato aqui da cidade, né? O restaurante popular é administrado pelo Raízes. O Gil é diretor, né, do conselho, faz parte do Conselho Fiscal do Raízes. Além disso, o Alexandre Barbeta, ele foi idealizador e fundador do boasideias.com.br, que ele já vai explicar, né, daqui a pouquinho. O Gil também trabalha junto com ele no boasideias.com.br. Além disso, eles têm o BI, Brasil Assessoria e Marketing Político. Então o programa vai ser muito legal, porque nós vamos falar de empreendedorismo social através do Raízes, dos projetos dos Raízes, né? Nós vamos falar também de assessoria política, vamos falar desse mundo político, como é que funciona, eles vão me contar tudo aqui, né? E também do boasideias.com.br, que o Alexandre e o Gil estavam me comentando aqui, que foi idealizado nos anos 90, logo no início da internet, quando nem era muito bem difundida isso aí, e vocês já trabalhavam. Meninos, bom dia, obrigado por vocês estarem aqui. Vamos começar pelo começo. Instituto Raízes, Alexandre. Me conta um pouquinho da história, como é que vocês entraram, como que começou a funcionar? Foi em Ferraz, não foi? Como é que foi? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Agradecendo o convite da TV, Cenário, claro, do Jairzinho, do Daniel. Um prazer. Associação Comercial, né, e eu acompanho o trabalho da Associação Comercial, até por conta de estar no Raiz desde o início, então eu acompanho o trabalho da Associação Comercial e eu sei que é um trabalho campeão, né? Obrigado. É difícil, mas... sei que E eu ganho bem pra isso, viu? Se vocês soubessem, o meu salário da Associação Comercial é monstruoso. Zero, colaborativo. A gente doa o nosso tempo para a Associação Comercial por amar a entidade, né? Por amar a cidade. Mas faz parte, né? Faz parte. Eu não me arrependo 1 milímetro de ter me candidatado, participado do pleito. Graças a Deus ganhamos a eleição e estou aqui à frente com muito orgulho. Mas aí do retorno, você pode ter certeza que o retorno virá na frente. Amém. O Raiz começou em que ano, Ali? O Instituto de Cidadania Raízes começou em 13 de maio de 1999. A data sugestiva, né? Exatamente. 13 de maio? Isso. Ele começou lá com um recorte para falar das questões afro. Uhum. Isso lá atrás. Começou como Casa de Cultura Raízes. Certo. Lá atrás com meu amigo Rubens de Souza. Rubinho. Isso. O famoso Rubinho. Rubinho. Que hoje está lá em Barueri. Uhum. Né, mandar um abraço para ele. Abraço, Rubinho. Aliás, o Rubinho, ele foi nosso secretário, até nos bastidores a gente tinha comentado isso, foi nosso secretário dos comércios. Eu nunca tinha convivido com o Rubinho, conhecia o trabalho dele, né, de redes sociais e tal. Eu nunca tinha convivido profissionalmente. Eu nem era presidente ainda da Associação Comercial, eu era diretor, né, em 2016, na gestão Isidro. Ele era diretor de Indústria e Comércio, da Secretaria de Indústria e Comércio. Um dos melhores secretários que eu tive o prazer de trabalhar, confesso pra você. Sim. Passou alguns na pasta, viu, que eu estava na Associação Comercial. O Rubinho foi um dos... E eu não acredito, até brinquei, né? Eu não acreditava, o Rubinho, a secretária de Indústria e Comércio, não é possível. Eu acho que não vai casar, ornar o negócio, mas muito pelo contrário, brilhantemente ele conduziu ali a entidade, sim, a instituição. Ele foi um obstinado, né? Hoje ele não Sim. está mais na entidade enquanto diretor, ele colabora com a entidade. Com os projetos, toda vez que a gente tem um projeto, ele ajuda a implantar, tal, mas não está mais na entidade, mas ele foi um obstinado lá atrás, ele foi visionário, uhum. Tanto que começou com uma ideia de discutir a questão dos afrodescendentes aqui na região, tal, e a coisa expandiu muito além, hoje é uma entidade de nível nacional. Que bacana. Né? E eu vou até falar, mas começou lá atrás e tem que fazer essa referência. Uhum. Conheci o Rubinho porque na mesma época eu era diretor de uma outra entidade aqui, na época, né? E a gente fez amizade e tal, e acabei migrando para o Raízes. Fiz algumas coisas, colaborei e tal, e nessa última gestão de diretoria eu assumi a presidência. Uhum. Tá? Então, na verdade, vamos fazer o ano que vem 20 anos, né? 20 anos de muito sucesso. Hoje, eu posso falar assim, só para falar o que a gente tem atualmente hoje. Hoje nós somos a entidade que mais administra bons pratos
no estado. Nós temos, nós fazemos a gestão de 3 restaurantes Bom Pratos aqui em Ferraz de Vasconcelos, em Carapicuíba e Franca. E tudo pertinho, né? Um tudo, do lado do outro, perto. Né? E você vê, né, se você pesquisar, a entidade que mais tem a administração de Bom Pratos, então assim, mostra que a gente tem um trabalho aí. Em cada unidade, hoje a gente serve 1.200 refeições todos os dias e mais 300 cafés da manhã. Caramba, é muita coisa, né? É muita coisa. Empregamos com carteira assinada 16 pessoas. Que legal. Em cada uma dessas unidades. Então é um trabalho bem legal e atendemos a comunidade aqui da cidade e do entorno. Por R$1, né, a refeição, é isso? R$1 a refeição. Né? Então você vai lá ver muito aposentado, pessoas com alto grau de vulnerabilidade social. Imagino. Comerciários, né? Porque às vezes a pessoa do comércio tá ali perto, vai almoçar. E a comida é boa porque o Cabral come lá. Não come, Cabral? O Cabral come lá. A comida é boa. Você atesta a comida, Cabral, do Bom Prato? Então. E até convido as pessoas da cidade, né? Você estava até falando da questão da política, e a gente às vezes sente falta dessa. Porque ele seria um bom espaço de interação entre a população Sem e dúvida. essas pessoas, né? Não só para almoçar, mas uma área de convivência, alguma coisa nesse sentido também, né, ali? Exatamente. Então, o restaurante está há 5 anos lá e ficaremos muito mais tempo, se Deus assim permitir. Fora os 3 Bom Pratos, certo. A gente também administra o maior, a gente faz a gestão do maior contrato de esporte em um município no Brasil, que é no município de Barueri. Hoje a gente atende através de 20 modalidades esportivas, quase 15 mil munícipes em Barueri. O Raízes atende através de atividades esportivas. Quais os esportes que vocês têm lá? Só para frisar, é o maior contrato de gestão de esporte do Brasil. Que legal! Tá? São 20 modalidades, tem desde as mais populares, atletismo, futebol, basquete, até rugby, beisebol, softball, lutas, e as coisas voltadas para convivência. Yoga. Que delícia. E a gente atende de 7 anos em diante, todo mundo. Adaptados, idosos, mulheres, a comunidade em geral. Quero mandar um beijo, um abraço para Carla, porque você falou aqui de acessibilidade. A Carla Roberto Marcelino, que inclusive está aqui nos assistindo, ela é uma pessoa muito querida, tá? Uma amiga minha. Ela é deficiente, mas é militante da causa. E você falou agora, né, que vocês militam nas causas sociais. E a Carla Roberta, ela milita na área. Ela criou agora um grupo de WhatsApp, né, juntando pessoas, né, com deficiência física para pensar em projetos, né, em alternativas para essas pessoas. Ela está com um probleminha agora, está acamada, mas está se recuperando. A gente vai fazer um projeto e ao longo dos programas eu já vou avisar vocês que vai ser no dia 25 de janeiro, mas depois eu passo mais detalhes, os convites estão à venda. Mas vai ter um show beneficente em prol da Carla, porque ela precisa de uma cadeira de rodas motorizada. Ela tem uma, mas infelizmente essa não dá mais para ela, né? Ela tem que trocar a cadeira dela e a gente vai fazer um projeto aí com músicos, né? Enfim, então eu quero mandar um beijo para você, Carla, que se recupere rápido, que você saia aí, né, da cama rapidinho, porque você é uma militante feroz, forte, e a gente precisa de você justamente porque nós precisamos mobilizar essa população que é tão, né, as pessoas não ligam, não querem saber, mas é uma população que também consome, é uma população que também vive, enfim. E eu lembro de um programa, a Carlinha aqui me chamou, questionando a acessibilidade dos empresários, comerciantes aqui da 15 de novembro. E os empresários têm que ter essa consciência, né, da acessibilidade, dar oportunidade para que o deficiente físico também possa consumir, afinal de contas ele é um cliente como outro qualquer. Então, parabéns, viu, Carlinha, pelo seu trabalho e tenha certeza absoluta que o seu trabalho será reconhecido e eu, pelo menos, já reconheço e falo aqui na TV Cenário, tá bom? No Aprender e Empreender. Quero mandar um abraço para o meu grande vereador Cláudio Esquisato, que está nos assistindo. Bom dia, tá dando bom dia pro Barbeta também, o Cláudio Esquisato. Bom dia, Cláudio. O Esquisato diz assim, o Rubinho é inteligentíssimo, de fato, viu, Esquisato? O Rubinho é um cara acima da média, espetacular. O Gil entrou também no Raízes no mesmo tempo que você ou entrou depois? Como é que o Gil entra nessa história aí, que se encaixa no Raízes aí? Bom, eu vou
começar. Pode começar. Ele, na verdade, assim, o Gil começou na empresa comigo, a gente vai falar depois. E aí a gente vai se envolvendo em tudo, né? Que nem Não você, tem jeito, que nem né? você falou, né? Na verdade, nós somos aquela coisa. Às vezes minha mãe fala assim, né? Deve estar vendo aí, e ela fica preocupada, que eu falo, que nem eu ia até frisar em relação ao projeto de Barueri, nós temos 220 funcionários lá, registrados. Ah, sabe uma coisa que eu queria te perguntar e acabou passando porque entrou o Gil? Eu sei que você tem a questão, obviamente, do município oportunizar a entrada do Raízes para o trabalho, né? Por que Barueri e não Ferraz, por exemplo? Então, porque essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta porque a entidade também ficou um tempo em Poá e me fala assim, sim, verdade. Por que não tem nada em Poá e tal? Minha família é de lá desde sempre, então... Na verdade, o que acontece é o seguinte, começamos há 20 anos atrás com essa questão do recorte afrodescendente na região, só que a gente viu uma oportunidade na questão da educação e utilizar, através da educação, esporte e cultura como forma de tentar melhorar um pouco o mundo. A partir dessa visão, a gente desenvolveu um projeto pedagógico, político-pedagógico, e a gente falou assim, olha, vamos além da questão afro. Sim. Hoje quem cuida disso aqui é uma parceira nossa, que é a Casa de Cultura Raízes, da Juliana Delfino. Juliana Delfino é uma amiga querida. Está lá no Santo Antônio. Isso. Aliás, eu quero dar até um crédito, porque o Jairzinho, né, Cabral, ele ganhou a medalha Nelson Mandela, foi isso? Jairzinho, presidente do Grupo Cenário aqui, nosso chefe, nosso patrão, ganhou a medalha de honra, né, Nelson Mandela, do Instituto, né, da ONG Raízes, da Juliana Delfino e tal. A Juliana chegou a me convidar, infelizmente eu estava fora da cidade, não pude comparecer, mas Ju, fica aqui, sempre que quiser a minha presença, me convidar, eu estarei aí. A Ju tem um projeto também muito forte aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Sim, a Ju já foi presidente do Instituto Raízes em outro mandato, e ela resolveu sair e continuar o projeto original de tratar com a população afro-descendente aqui da região, né, que está bem legal. Então, na verdade, a gente chegou uma hora no Instituto e falou assim, o projeto é bem maior, sim, a gente vai continuar, tanto que a gente fez muita qualificação para, via Ministério do Trabalho para o público afrodescendente, questões profissionalizantes e tal. Então, o que acontece? Agora, respondendo essa pergunta. Na verdade, é questão de oportunidade e questão assim, como hoje é uma ONG que não é uma ONG mais local, já faz tempo que é uma ONG nacional. Então, a gente já fez projetos no Brasil todo. Né? Inclusive a gente tá com uma ideia de levar esse projeto de esporte para fora de São Paulo. Oportunamente o pessoal vai saber sobre. E o que acontece? Na verdade, é oportunidade. Lá em Barueri, feliz ou infelizmente, o poder público tem a visão. É diferente daqui que eu digo, daqui no nosso entorno, que se utiliza, por exemplo, secretarias de cultura e de esporte como barganha política, geralmente não são pessoas do ramo, então a coisa você fica 4 anos e a coisa não acontece. Lá não, o poder público leva a sério. Então o prefeito, ele falou assim, poxa, são 15 mil pessoas que eu vou tirar da rua e vou dar uma ocupação, lógico, tem questão política também, então assim, coisa que ele enxergou. Mas e nos convidou. Nós vamos falar daqui a pouquinho da BI Brasil, assessoria de marketing político. Então, assim, vocês são especialistas. Eu fico pensando, o prefeito, né, tem uma boa vontade política de fazer isso. Qual é o retorno que ele vai ter disso? O retorno é maravilhoso, a população vai ficar agradecida. Se ele vier para uma reeleição, ele vai ganhar. Não é isso, Gil? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Gil. Obrigado por ter vindo. Eu vou fazer até uma analogia comparada um pouco com a banda que a gente tinha. E vocês têm banda de música ainda também, que daqui a pouco nós vamos falar. Vou até anotar aqui. Uma banda meio que politizada, né? Então a gente tem um certo envolvimento aí com a política vinculado à música, né? Certo. E a pergunta que você fez aí, eu posso até dizer que é mais fácil, quando a gente tocava, era mais fácil a gente fazer sucesso fora de onde a gente mora do que na própria cidade, lá em Poá, onde a gente mora. E, inclusive, a gente tocou muito aqui em Ferraz também, participamos de alguns projetos aí com a Ju, um beijão, Ju. E como acontece com a ONG, né, a gente consegue mais espaço fora aqui da região do que na própria região. Até talvez por falta de competência dos próprios dirigentes aqui, governantes da cidade, que não tem a visão, como ele está dizendo, né,
Inclusive, até queria fazer um adendo aí que você começou o programa aí todo eufórico, falando... Eufórico, na verdade, não é o termo, né? Eu gostaria de estar eufórico, eu tava meio... Mas tudo bem, vamos lá. Falando do Fernando, né, que... Fernando Felipe. Ele passou a bola aí para... O famoso FF. Para a deficiência aí que Ferraz vai ter agora no Natal, para a associação. E... A associação comercial é culpada agora. Então, a gente sabe que não é, né? E acho que um pouco de boa vontade, vocês conseguem fazer alguma coisa ainda pro pessoal, para as crianças aqui de Ferraz. Eu nasci aqui em Ferraz, por isso até me indigna um pouco a cidade não ter o Natal que merece nesse ano. Mas eu acho que dá tempo ainda de fazer alguma coisa assim, e que compense, se não der tempo, com alguma outra atividade cultural aqui, para os moradores, para os munícipes aqui da cidade, né, que a gente gosta. O Fernando Felipe, na entrevista dele, disse assim, né, que ele não sabia o número de associados. Eu vou avisar de novo, 400, Fernando Felipe, agora você sabe, 400. Bastante. E ele disse assim que, poxa, eu não sei quantos associados, mas se cada um desse R$200, não dá para fazer o Natal? Claro que dá. Nós, inclusive, no ano passado fizemos isso sozinhos. O problema não é esse, né? O problema é você pagar impostos e não ter retorno, por exemplo, né? Nem poder andar na calçada em frente à tua loja porque tem um camelô na porta ali, né? E o poder público fazer vista grossa. Então, assim, dá, claro que dá. E a associação faz. Mas também a gente não consegue, né? Tem atribuição que não é nossa. Tem atribuição que é da prefeitura. Então, cada um tem que olhar para o seu quadrado, né? A verdade é essa. Exatamente. Infelizmente, a prefeitura não está olhando para o quadrado dela. Acho que é um pouco de boa vontade que falta. Sem dúvida. É uma coisa simples de resolver. A gente vê em outras cidades, por exemplo, eu cito Suzano e Mogi das Cruzes, né? E eu cito porque são cidades maiores, são mais desenvolvidas. O ex-presidente, eu não estou falando, viu, secretário Pedro Boassi, nada contra você, não. E também não acho que é obrigatório alguém oriundo de associação comercial para a sua pasta. Também não é item obrigatório. Mas ajuda. Em Suzano nós temos Loduca lá, ex-presidente da associação comercial. Hoje ele é secretário de desenvolvimento. Ajuda bastante. Idem também em relação a Mogi das Cruzes. 2 prefeitos, o ex-Bertaioli e o atual, são oriundos de associação comercial. Então, assim, o que eu quero dizer é que em termos de gestão, a associação comercial, historicamente, em todo o estado de São Paulo, tem bons profissionais. Profissionais de ponta, que inclusive o poder público busca esses profissionais, seja para trabalhar ou seja para informações, dados, enfim, estatísticas, né? É que a nossa prefeitura especificamente, ela prefere não trabalhar e ela prefere bater, expulsar, repelir, né, o que a gente poderia dar de contribuição, tanto à prefeitura quanto à cidade. Mas enfim, a gente vai continuar o nosso trabalho da mesma forma, né? Pra você ver, Daniel, a gente, só fazendo aí a gente, quando ele tomava conta, na verdade, da banda, né? Da banda 8.0. E a gente, toda vez que chegava a época de Natal, ele já corria lá no correio. Ele pegava lá um monte de cartas que as crianças escreviam pro Papai Noel. Que bacana. E falava para os 5 integrantes da banda, né? Agora vocês vão correr nos comércios, nos vizinhos, e vocês vão arrumar esses presentes aqui para essas crianças, para elas não ficarem sem a crença, né? De que no Natal é uma época de amor. E a gente dava bicicleta, skate, roupa. Você viu que o pessoal era bem humilde que escrevia as cartas. E você via crianças chorando, poxa, eu não acredito que eu ganhei, não é verdade. E a gente corria atrás, era só querer um pouquinho. Se cada um fizesse um pouquinho, aquilo acontecia. E a gente faz hoje de outras formas, né? No Bom Prato a gente faz almoços especiais, em datas comemorativas, no Dia das Crianças, Dia dos Pais. Agora no Natal vai ter um almoço especial lá em todas as unidades dos Bom Pratos que a gente... Inclusive Ferraz. Inclusive Ferraz vai ter também. Que dia que vai ser, Gil? Sabe o dia vai já? Ser na última sexta-feira, que é dia 21, se eu não me engano. 21 de dezembro, tá. Pessoal, os moradores aqui de Ferraz, pode se preparar, vai ter Viu, pessoal? Dia 21 de dezembro, almoço de Natal no Bom Prato aqui da cidade. É bacana, é legal participar. Não só para quem precisa, né, se alimentar a R$1, que é muito legal, muito digno isso, mas também as pessoas que queiram ajudar e queiram também, né, interagir. E uma coisa interessante, Daniel, o pessoal fala assim, eu não vou, porque eu acho injusto, porque eu tiro o lugar de quem não pode pagar o almoço. Na verdade, o projeto não é só para quem não pode pagar. Na verdade, é isso que você falou, é um centro de convivência. Sem dúvida. Então, você que pode pagar, vai também. Porque até às vezes você pode ajudar alguém, levar alguém que não tem, né, condição.
Mas vá também, porque aí você interage, sabe como que funciona. E ali é um choque de realidade, porque... Mas é importante, é necessário. A gente sai um pouco do Facebook, do sofá e também vai ver como que é o mundo real. Precisa. Então, o Bom Prato é uma boa oportunidade para isso daí. Legal, bacana. Parabéns pelo trabalho. Bom, falamos do Raízes, vamos ao segundo ponto que vocês são agora, né? Aliás, são agora não, já desde os anos 90 também, do boasideias.com.br, né? Que é um site que começou lá nos anos 90, quando ninguém ainda via internet nem nada, nem era uma coisa tão, né, difundida. O que é o boasideias.com.br? Então, o Boas Ideias surgiu, posso falar, eu falo até com certo orgulho isso aí, né, gente? Claro, e tem que falar. Se é filho, tem que falar. Na verdade... Os projetos são os nossos filhos. Ele é o primeiro site que fala sobre empreendedorismo do Brasil. Uhum. Tá? Eu sou antigo da internet. Na verdade, eu mexo com internet desde 95, na época das BBS, que a gente pagava R$30 o acesso por hora. Pagava R$30 por hora de acesso à internet e tal. Eu não vivi nessa época, então eu não sei o que você está falando. E, então, assim, a gente sempre vislumbrou que a internet era o futuro, né? Sim. E como... Você imaginou que a internet ia chegar do jeito que chegou agora, Ale? Nos anos 90? Eu lembro na época que a gente começou com... Porque na época tinha muita ideia maluca. Não sei se você lembra. O pessoal tinha site que... tudo que você imagina. O pessoal inventava, ia em banco, arrumava dinheiro. E a gente falavam disso, mas a gente achava que não tinha ideia de onde podia chegar. Tanto que tinha muita gente que investia dinheiro e não tinha retorno, porque não sabia como cobrar, tal, não sabia. É verdade, era uma coisa completamente nova, né? Exatamente. Nossa. E aí o que aconteceu? A ideia do Boas Ideias surgiu, um dia sempre gostei de mexer com assessoria, essas coisas, e um belo dia eu trabalhava numa empresa aqui em Ferraz, que faliu, que é em Coval. Uhum. E um belo dia eu cansado, assim, falei, eu vou no Sebrae que eu quero empreender. Aí fui no Sebrae, tá em Mogi das Cruzes, ali na época na Avenida Japão ainda, e aí falei pro rapaz que me atendeu, que ia fazer isso, tal, que abrir uma empresa, não sei o quê. Aí o que ele fez? Ele me deu um monte de folhetinho, me deu um tapa nas costas e falou assim, boa sorte. Eu falei, poxa, eu me decepcionei, né? Eu falei, a propaganda do Sebrae e tal, eu imaginei na época, né? Também hoje mudou muito. Eu imaginei que fosse algo diferente, que você sentasse lá, tivesse... E a partir daquilo eu falei, poxa, eu já estava mexendo na internet. Eu falei, eu podia criar alguma coisa realmente para a pessoa ter a informação que ela tem que ter. Sim. Então qual que era a nossa ideia? Que o cara sentasse no computador e ele saísse com o negócio dele montado. Uhum. Porque hoje, para você empreender, você sabe melhor que ninguém, né, melhorou bastante, mas você tem que ir em vários lugares, você tem que ter um computador, porque você não tem nem ideia do que você faz. É verdade. Né, então a burocracia ela sempre foi muito grande. O que eu imaginei? Eu falei, poxa, se eu pegar um negócio que eu vou linkando uma coisa na outra, o cara quer montar uma pastelaria. Ele vai lá, o investimento é esse, tal, legislação. Clica lá, vai para a legislação e vê o que ele precisa. E até chegar eu queria sofisticar na época, dizer o seguinte, olha, você vai precisar de um galpão de tantos metros quadrados, clica, já vai numa série de imobiliárias. Uhum. Então, a ideia também é colocar em contato quem quer comprar com quem quer vender. Então, fazer tudo ali no ambiente virtual. Na época, a internet de escada ainda. Nossa, que era uma dificuldade tremenda. Exatamente, mas foi legal. Na época, a gente até foi atrás de uns investidores e tal, e foi levando. Eu cheguei no auge a ter 50 mil visitantes por dia, né? E a coisa caminhou bem. Uhum. Inclusive, até fiz várias parcerias na época. Depois, só o Sebrae foi colocar o portal dele de informação no ar só tempo depois. Inclusive, até na época me ligaram, falaram assim, a gente vai usar algumas informações do Boas Ideias, permite, não sei o quê. Sebrae querendo as ideias de vocês, que exatamente, bacana, né? E que, na verdade, o Sebrae tinha um monte de informação de intranet, mas demoraram para pôr isso daí, né? Uhum. E a gente começou a fazer algumas coisas, né? Hoje, a gente continua com um projeto, inclusive o portal até está em reformulação. Se eu entrar lá, tem algumas coisas que estão funcionando que está reformulando, porque a gente agora, depois desses anos todos, nós vamos dar um passo mais ambicioso. Eu estou preparando um projeto, já estou em início de implantação, a gente vai fazer uma incubadora de empresas através do Boas Ideias. Que bacana. Para partir de Poá, fazer um piloto em Poá, mas para abarcar a região toda.
Então, principalmente negócios voltados à inovação, economia criativa, que a gente acha que essa região tem uma vocação para isso. Um potencial. Exatamente. Então, eu estou conversando com investidores e estou adaptando o portal para ele ser uma incubadora de startups e tal. Que legal. Conversei já com o coordenador do Marcos, coordenador do Sebrae da região. Uhum. Ele topou a ideia. Estou indo atrás de alguns bancos de investimento. A princípio você vai fazer em Poá. Eu quero... a minha ideia é fazer em Poá, mas originalmente para atender Poá, Ferraz e Itaquá. Porque Suzano já tem uma, que é a visão do município. Tem lugares, Mogi, Das Cruzes e Suzano, acho que o município e a universidade local lá, eles... Mogi especificamente. A gente tem uma ideia, tem um projeto dentro da associação comercial, a gente sempre fala aqui no programa, né, da Conadtec, né? Que é um centro também muito voltado a isso. A gente até brinca aqui em Ferraz, que é o polinho digital, né? O Sim. mini polo digital aqui de Ferraz. E eu falo mini porque quando você fala em Mogi das Cruzes, não só a prefeitura abraçou a causa, né? Cedendo espaço, entre outras coisas, mas o Sebrae também Sim. emplacou a Associação Comercial de Mogi e tal, e a gente tem lá um projeto montado já há um ano, com leis específicas para o desenvolvimento do empreendedorismo, né? Quero mandar um abraço até para o Marcão, que é também o diretor lá do Polo Digital, e que ele sempre nos atende muito bem, e a gente traz alguma coisinha de know-how. Claro, nós da Associação Comercial, nosso braço, eu costumo brincar que o nosso braço é meio curto, igual de dinossauro, né? Sim, o poder público tem um braço mais comprido, então a gente consegue coisas maiores, né? Quando a colaboração do poder público. Quando não tem, a gente faz projetos como vocês estão falando, como a gente também fala, em menor escala. Mas eu já convido vocês para conhecerem a Conadtec, e se precisarem da associação comercial aqui como um multiplicador para Ferraz, vamos juntar, porque a nossa ideia não é separar não, é agregar, termos boas ideias em startups, entre outras coisas, para a gente multiplicar não só para a cidade, mas para o Tietê, né? Até porque integrar. Nós achamos o seguinte... Se você for ver, aí tem a questão da gestão política e também da questão econômica também. As coisas boas, aí é uma análise mais profunda a se fazer, e também não é uma crítica, mas é uma constatação. Claro. Elas sempre acabam em Mogi das Cruzes e Suzano. Mas por quê? Porque lá também tem outros meios, né? Não, tudo bem que Mogi das Cruzes, modéstia à parte, eu posso falar porque o Marcos Melo é meu amigo e foi presidente de associação comercial. Ele tem muita competência, ele é um visionário. Sim. Ele tem capacidade para. Tem críticas? Tem, não acerta em tudo. Nesse aspecto, Suzano, Rodrigo Axuxi, também tem essa visão. Mas mais do que isso, quando você fala, por exemplo, em universidades, as universidades, de certa forma, pressionam o poder público de uma forma um pouco mais intensiva para que a gente tenha esse desenvolvimento, porque a própria universidade precisa disso. São campos né? de inovação. Né? É uma motivação para a universidade existir. Exatamente. Eu só quero, antes da gente continuar, mandar um abraço aqui para Gisele, do Instituto Mix. Muito obrigado, Gi, por você estar acompanhando a gente. Professora Cidacena. Professora, parabéns. Dia 1º de dezembro, sábado passado, eu estive num evento no Cambiri, tratando das nascentes do Cambiri, né, e de todo o problema que nós temos lá na área de invasão, entre outras coisas, e a proteção das áreas de manancial do Cambiri. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo simpósio. Excelente, tivemos a participação do vereador Renatinho, de especialistas do Instituto Federal de Suzano também. Muito legal, parabéns pelo projeto, viu, professor? E conte comigo, com a Associação Comercial sempre, tá bom? Bernardo Araújo, Alexandre Barbeta e Gil são referências em trabalhos trabalhos socioculturais. Além de criativos e engajados, parabéns pela entrevista a Daniel Balck. Bernardo, para de puxar o saco. Grande amigo. Bernardo é gente boa. Gente boníssima. Eu adoro o Bernardo. Ele arruma né? folha de urucum pra ajudar a tomar chá pra emagrecer. Então, é mesmo? Bernardão é gente boa. O Bernardo ainda fala assim... Oi? Tem que arrumar mais folha pra ele. Ô, Bernardo, arruma as folhas aí pro Barbeta que tá ruim aqui o negócio. Ó, o Bernardo diz assim, entendo que o Alto Tietê urge de políticas públicas modernas e progressistas. Ferraz é a prova disso. Sentimos o quanto há um coronelismo nas gestões do Executivo e da Câmara, qual não acompanha o crescimento da população em cultura, empreendedorismo, geração de renda, saúde, etc. Se possível, falarem sobre. Quer falar um pouco sobre? Ele está instigando vocês a falarem sobre o empreendedorismo, sobre as questões sociais, desenvolvimentistas, progressistas e que os políticos não estão nem aí.
Ainda dentro do Pois não, Gil, pois não. Ele falando da incubadora, né, do nosso projeto aí futuro para 2019, a gente, discutindo há pouco, eu tava falando pro Barbeta que eu ainda vejo, claro, melhorou bastante, mas ainda vejo muitos pequenos e microempresários aqui da nossa região, eles veem o marketing, publicidade como custo. Sim. Eles não veem como investimento. Verdade. E aí muitas vezes eles são deixados para trás por até empresas maiores que investem cada vez mais em marketing, e os caras acabam sendo passados para trás e muitos abrem falência, tem dificuldade, aí vai lá e faz um empréstimo no banco e aí aperta mais ainda, mas o cara não vê aquela ferramenta que ele tem hoje em dia como um potencial de crescimento para que a empresa dele cresça mais e gere mais emprego e a cidade cresça junto, né? O munícipe tem ali a oportunidade de estar também engajando no projeto da empresa. Então, hoje a gente, como profissional da área de marketing, a gente vê essa deficiência aqui nos empresários da região, né? Que eu acho que está mudando um pouco a mentalidade, mas deveriam acelerar um pouco mais porque a gente precisa disso, né? Eu creio que tudo o Sebrae costuma falar assim de ecossistema, né? Sim. É tudo um ecossistema, ou seja, você tem que criar um círculo virtuoso, né? Esse ecossistema, ele parte do poder público, dos empresários, da população, né? E que a gente possa fazer, né, essa roda girar, mas de uma forma harmoniosa, né? Para que eles se conversem. O que a gente vê muito são embates. Né? Eu pelo menos vejo muito isso e na região do Alto Tietê. É engraçado porque o Alto Tietê ele é muito próximo da capital, mas tem uma realidade completamente diferente de Guaianazes, que é nosso vizinho aqui do lado. Né? É uma realidade completamente diferente. E o que eu vejo são embates. Embates do poder público com os empresários, empresários com a população, população contra empresário e também. Então acho que a gente tem que tratar uma coisa, assim, a grande responsabilidade, né, desse ecossistema, as entidades, né, como a associação comercial, Raízes, entre outros, né, população e empresários, é justamente a gente harmonizar isso. Essa conversa, esse debate de uma forma mais tranquila, mais amena, né? E que a gente construa coisas em conjunto, né? Isso é mais importante. E o Bernardo falou uma coisa, você tocou num assunto importante, que acho que é o início de tudo, questão da política pública. Acho que talvez falte essa questão, mais foco, essa política pública. Porque você vê o seguinte, Daniel, não sei como que eu não tenho os dados de Ferraz, você tem, porque é da associação, mas, por exemplo, Poá, as pessoas elas vão na mesma loja em outros lugares no shopping, mas não compram em Poá. Então não tem essa cultura. Aí você fala assim, é culpa do consumidor? Talvez seja, mas eu acho que... Ou será que falta políticas públicas para levar isso? Então, uma coisa importante, eu acho assim, durante a vida toda, o Alto Tietê ficou nessa de tentar achar uma vocação. O que é o Alto Tietê? Sei lá, uma região turística, o circuito das águas, mas aí eu falo que nem que é estância do mineral, mas não tem turismo por falta de competência do poder público, dessa gestão e de outras. Então, assim, qual que é a vocação? Então, quer dizer, aí o cara pega... Ele prefere pegar o trem, vai até Itaquera no shopping, né? Então, assim, acho que falta... O que falta de início, políticas públicas... Eu entendo da seguinte forma, vejam bem, não sei, cada um tem a sua opinião, isso é muito particular minha, tá? Minha opinião. A questão cultural do consumidor, do cliente, não comprar na cidade, vou falar de Ferraz de Vasconcelos, nós estamos aqui, especificamente falando, são um conjunto de fatores. Primeiro, a população ela perde referência. Tanto Poá, Ferraz, Itacoaxetuba, perdeu a referência. Então, assim, o que é a referência? A princípio, história. Então, você traz algum ponto importante de relevância histórica, como, por exemplo, Ferraz, eu posso citar a terra da Uva Itália. Você perde isso ao longo do tempo. Eu não estou falando só por causa da festa da Uva Itália, porque as últimas festas não era a festa da linguiça, não era nem festa da Uva Itália. Virou rodeio, mas não tinha Uva Itália e tal. Então não tinha mais o mote histórico, esquece. Nós tínhamos uma festa que era o oba-oba, né? Você perde isso. A pessoa ela entra em depressão que eu digo, não no sentido de doença, mas no sentido de não gostar mais do lugar onde ela mora, porque ela não tem o que falar bem da cidade. Ela não tem nenhum ponto para falar bem da cidade. Outra situação é que quando ela sai fora da cidade, ela tem uma infraestrutura melhor e maior do que dentro da cidade de Ferraz, por exemplo. Tá? Você vai para Guararema, que é uma cidade mini, 30 mil habitantes, muito menor do que a nossa,
Mas o Ferrazense sai para ir para Guararema porque tem infraestrutura lá, tem restaurante, tem enfeites de Natal, tem lá, como é que é o nome lá do riozinho que tem a ponte lá? Da pedra lá. Né? Enfim, esqueci o nome agora. Pau-d'Alho. Tem o Pau-d'Alho, tem a Pedra Grande, enfim, tem os pontinhos lá que você vai numa cidade que é micro. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque teve lá, e eu não vou citar nomes de prefeitos, né? Mas teve uma pessoa lá que, com profissionalismo, encarou a situação da cidade. E aí, com profissionalismo, você verifica a vocação, você vê qual é a história e a referência da cidade, o que é que você vai fazer com relação ao crescimento. Um crescimento sustentável, que não significa levantar prédio, verticalizar. Sim. O crescimento é uma coisa muito mais ampla do que isso. O crescimento é você dar dignidade para a população. O crescimento de uma cidade mede-se quando você, um prefeito, se preocupa em fazer uma rampa de acesso para um deficiente físico. Isso é crescimento, Sim. Isso é desenvolvimento, né? Então, especificamente Guararema, eles se preocuparam. Então, não importa claro, tinha o royalty da Petrobras, óbvio, isso ajuda bastante? Ajuda. Só que assim, souberam empregar. Nós tivemos verbas, emendas, enfim, ao longo da história, e nós, Ferraz de Vasconcelos, não soubemos aproveitar. Itaquá não aproveitou, Poá aproveitou em parte, mas agora parece estar desperdiçando, né? Então, o grande lance é, o político, quando ele entra, a verdade é essa, a maior parte, não vou citar todos porque eu tenho amigos políticos que são pessoas de bem e super comprometidas. Ele é descompromissado, ele não quer ser um homem público, ele quer ser um homem privado, ou seja, ele vai entrar lá dentro para pegar dinheiro por poder, a verdade é essa, tá? Ele não tem conhecimento de causa, ele não sabe, não mora na cidade às vezes, ele nem mora na cidade. Ele vai na cidade porque é mais fácil, de repente, ele ganhar votos. O Tiririca ganhou a última eleição, na outra 1 milhão e tanto. Agora 500 mil, o cara não é de São Paulo. Teve muito voto em Ferraz, não teve? Teve, uma porrada, nunca veio aqui. Ferraz, nunca veio. E as pessoas votaram nele. Então, enquanto não se vê isso, uma pessoa que mora em Ferraz, que trabalha em Ferraz, que conhece a cidade, não precisa ser nascido, mas que tenha compromisso e comprometimento, né? E que tenha conhecimento, que possa fazer essa gestão de forma eficiente e eficaz, já dizia isso nas faculdades de administração e de ciências contábeis, que eu sou formado em ciências contábeis, né? Você não tem eficiência e eficácia, você não vai para lugar nenhum, nós vamos ficar do mesmo jeito, porque eles são aventureiros, eles passam, a cidade fica. Nós ficamos também, né? Quero só mandar um oi para Eva Moraes. Conseguiu, Eva Moraes. A Eva tá me chamando no WhatsApp. E, aliás, o WhatsApp, esqueci de avisar. Mandem mensagem pelo WhatsApp 11 985227094. 11 985227094. Tá aí no GC que o Cabral acaba de colocar. Mande mensagem também via WhatsApp. No WhatsApp, a Eva. Não tô conseguindo entrar no link para assistir a entrevista. Mandei o linkzinho para ela. Ela conseguiu, Eva. Obrigado por você estar assistindo. A Rosane Castilho, uma amiga querida, que eu sempre encontro com ela na rua, na praça. Uma amante da cidade de Ferraz de Vasconcelos, diz, como já dizia o ditado, a propaganda é a alma do negócio. Como a Rosane disse propaganda, vocês são da área de marketing e propaganda. Eu acho que a propaganda é o negócio. É o negócio especificamente, né, Gil? Mais hoje em dia. É o negócio. Já que você se manifestou, Gil, a bomba vai pra você. Metralhadora como o Bolsonaro. Isso aí não. Você é especialista... Não, brincadeira. Você não gosta do Bolsonaro? Não. Não gosta? Não. Você é um dos poucos que não gosta. Mas eu também não gosto. Mas eu votei nele. Mas não vamos entrar nesse embate político, não, porque senão vai ficar uma coisa complicada. A gente marca um outro programa. Vamos marcar um outro programa para discutir Bolsonaro. Não, vamos mesmo. Isso é importante. Achei legal. Tá? Não. Vamos só na palavra, só na paz. Mas eu digo o seguinte para você. Você é um cara, vocês dois, né? Mas eu vou falar pro Gil. Especializado em marketing, propaganda, tal. Provavelmente já fizeram projetos para empresas, tal. E aí eu vejo aqui, por exemplo, a BI Brasil. Marketing político. O que fizeram vocês, Gil, você especificamente, para começar e depois o Ale fala, entrar nisso, no marketing político. Faz tempo que vocês já entraram nisso? Faz. Daniel, na verdade, a gente, na área de marketing, a gente trabalhava muito com marketing digital. Certo. A gente começou com marketing digital, né? Até por ele ter começado e depois... O digital, para quem não sabe, é Facebook, redes sociais em geral, internet, né? www, né, que são portais. Marketing online, Ok. Marketing online e offline. A gente tá muito marketing online. A gente começou, quando eu entrei lá no Boas Ideias com ele, a gente começou com marketing esportivo, cara. Marketing esportivo. Vocês começaram lá atrás, Boas Ideias, marketing esportivo. A gente trabalhou... 2003, 2004. A gente conheceu um pessoal que
pela roda de amizade dele. Ele frequentava muitos programas esportivos em TV. E como a gente já mexia com a internet, começou a pintar uns convites, tudo. A gente até acabou trabalhando com grandes nomes aí do futebol brasileiro, como o Wagner Love. Um abração aí, Wagner Love, que me chamava de Jão, ladrão. Um abração aí, Wagner. Wagner Love. Legal. Gente boa pra caramba. Daiane dos Santos. Daiane dos Santos, ginástica olímpica, né? Ficou 12 anos, vocês pagaram 12 anos. Ficou ela uns 10, 12 anos, né? Que legal! Daiane dos Santos, entre outros aí, Zé Elias do Corinthians, Jadel Gregório lá do Salto. Sim, o Zé Elias é da ESPN agora, né? Comentarista da ESPN. A gente trabalha com esse pessoal, e a gente começou com marketing esportivo, na verdade. Em Poá. E a gente fazia, trabalhando em Poá, né? A sede era em Poá da agência. Certo. E na verdade a gente ia pra lá mais pra executar, mas as nossas reuniões eram tudo fora, as reuniões, né? Sim, Porque o certo. pessoal é tudo de longe, né? Tá. E aí depois disso, que o Rubinho começou com muitos projetos, inclusive com a ONG. Sim. Ele começou a apresentar um pessoal daqui de Ferraz. Na verdade, só pra ficar... Que é outro cara de Ferraz, eu interrompi o seguinte, é importante. Dessa migração do esporte para o marketing político, primeiro o Brunetti. Sim. José Geraldo Brunetti. José Geraldo Brunetti. Sim. O Brunetti, ele fazia uma pós de marketing político na USP. E aí ele estudou com agora, que é muito amiga minha, Marcela. E a Marcela estava trabalhando na campanha do Romeu Tuma Júnior. Sim, o filho do Romeu Tuma. Isso. Aí o Brunetti falou assim, olha, vocês não querem ir lá, tá precisando fazer um trabalho pro Romeu Tuma Júnior. Aí me apresentou a Marcela, então na verdade foi o nosso primeiro cliente. Romeu Tuma Júnior. E na época ele estava também, o Brunetti estava assessorando o Ricardo Silva. Também a parte de internet do Ricardo Silva. Ricardo Silva de Ferraz. Que foi deputado estadual, né? Teve Candidato, 28 mil votos. É, isso mesmo. Candidato a deputado estadual. Foi muito bem votado na época. Foi os dois que nós trabalhamos na época. Partido Verde, né? O Ricardo Silva. Né? Hoje ele não sei se ele ainda é presidente, marido da Ana Silda, né? Do PV aqui de Ferraz. Acho que é patrimônio do... Já tá chapeado já com o PV. Já. Inclusive, Daniel, aproveitando o ensejo, como a gente está aqui na cidade de Ferraz hoje, falando de marketing político, nós trabalhamos também aqui com o Assir. Filó? Vocês trabalharam com o Filó? 2008 e 2012 nós fizemos a Bom, se vocês estão aqui falando comigo, então vocês não cometeram crime, né? Porque o homem tá na... Então, a gente trabalha com marketing político. A gestão em si da prefeitura, a gente nunca chegou a... Isso era uma pergunta que eu queria te fazer. Na verdade, todo o trabalho de vocês é pré-eleição, certo? É isso, né? Exatamente. O cara ganhou, vocês saem fora. Sai fora... Caso ele queira algum outro tipo de alguma consultoria de orientação, a gente pode até, em caráter de prestação de serviço, a gente continuar a assessorar, mas não foi o caso como aconteceu com o Filó, graças a Deus. Sim, e foi uma campanha vencedora, porque ele ganhou a eleição, né? Perdeu uma, que era muito difícil ele ganhar, porque na época o Jorge estava em reeleição, e o Jorge estava nadando, né? Na época até conhecemos o Filó já conheci o trabalho dele por causa da entidade. Mas quem me apresentou efetivamente foi o Rubinho. Ele levou um dia na minha agência lá e falou assim, esse aqui é o Filó, vai ser candidato a prefeito, ele tá sem agência, vocês não querem abraçar a ideia? A gente tava naquele início lá, 2008. Na transição, né? Foi 2008, aí fizemos um trabalho para ele para toda a chapa de vereadores. Fizemos 120 vereadores. Nossa, muita coisa. Muitos deles entraram, acho que foi uns... o próprio Isidro na época. Mas tem um pessoal que está até na gestão hoje aí, que é um abraço para os vereadores aí que esteve com a gente. Então a gestão hoje que a gente trabalhou com eles também em 2012. E aí com esse trabalho que nós fizemos, o Filó ficou em segundo, na época o Jorge estava voando. Tava mesmo. Mas ele fez um trabalho já para 2012. Em 2012 ele veio, aí era a vez dele, né? Porque a política é muita vez da pessoa, né? É verdade, tem toda a razão. Aí montamos a estrutura de novo, fizemos o trabalho também de novo para a chapa, porque a ideia nossa sempre foi assim, a gente sempre acreditou num projeto de identidade visual interessante. Por exemplo, você olhava para um vereador, você via que era da chapa do Filó, a gente fez toda a estratégia. Alinhava, né, a imagem com a do prefeito. Barbita, só fazendo um comentário, eu como profissional da área, quando a gente pegou a campanha, aceitamos a fazer a campanha, que você cuida de muitas coisas em um candidato durante a campanha. Você cuida do perfume, do corte de cabelo, da roupa, da roupa, né? Que ele vai a falar. roupa tem influência, né, no marketing, né? É uma coisa maluca.
da criação do jingle. Cabelo, que lado que ele vai pentear o cabelo. Isso, tudo a forma de você criar uma empatia maior com o seu eleitor. Público, né? E quando a gente aceitou e conversamos, a gente falou assim, não, vamos lá e vamos fazer esse cara entrar lá, e conseguimos, como já participamos de outras campanhas, campeã de deputado, de vereador, de prefeito. Estamos falando especialmente aqui desse caso, porque a gente está aqui hoje na região e Claro, né? Tem que ser tocado. E ele é um cara de sucesso para vocês. O problema do Filó, que fique muito claro aqui, eu né? ia falar isso, Daniel. Por favor. Eu ia falar isso. Eu, como profissional da área, cara, eu via o Filó como um futuro governador do estado de São Paulo. Não só você. Ele é um cara, assim, de muita inteligência, muito carisma. Ele é um cara bacana. Eu não sei o que aconteceu exatamente na gestão dele, para ele poder... A minha mãe... por cima, não quis acompanhar porque eu fiquei chateado. É uma coisa assim, eu queria que ele crescesse mais. Claro. Infelizmente, não sei o que aconteceu na gestão dele. Mas eu fico feliz por ter colocado, né, a minha questão profissional em primeiro lugar. A minha mãe diz o seguinte: você conhece o homem quando se dá Dá poder poder a ele, pra ele, né? não dinheiro. Dinheiro não, poder. Porque o poder corrompe. O poder aí faz com que, né, se você tem um certo desvio de caráter, acaba te corrompendo para outros lados também. O problema do Filó é que ele tinha um futuro brilhante e ele tem um desvio de caráter e aí Então, talvez, pegou ele aí, né? Infelizmente. Não, talvez não, ele tem. Sabe por quê? Porque quando você está muito seguro do seu caráter, você não comete esse tipo de erro, não. Você não comete. Você não comete. O problema é a falta de segurança no teu caráter. E aí, meu amigo... E aí eu faço uma analogia à entidade, né? O pessoal fala, eu comentei da minha mãe, que estava com o braço quebrado lá, caiu na rua esses dias. Quantos anos ela tem? 67. Como é que é o nome dela? Miriam. Miriam, um beijo pra você, boa recuperação, viu, Miriam? Então, vai dar tudo certo aí. E Não foi na Rua de Ferraz, não, né? Não, foi em São Paulo. Ah, bom, porque... Bom, tudo bem. Mas é mais ou menos o mesmo problema. Então, o que acontece? O pessoal fala assim pra mim, você, enquanto presidente da entidade, tem os bons pratos, tem o tal. E aí entra no site da entidade, o portal Transparência e vê os valores. Aí eu falo assim, pô, tá ficando rico. Até minha mãe fala assim, você fica falando isso, o pessoal pensa que você é rico. Aí eu falo assim, não ganho um centavo, que você falou. Verdade. Até porque a legislação brasileira não permite, quando você trabalha com o poder público, que a direção de entidade receba um centavo sequer. Você não pode ter remuneração. Exatamente. Então, assim, você for de desvio de caráter. Então, quer dizer, aí você fala assim, passa milhões na entidade, você não recebe um centavo enquanto presidente. Se você não é probo, o que você vai fazer? Vamos fazer alguma coisinha. Porque a pessoa se sente no direito. Poxa, eu estou trabalhando, não estou recebendo, eu estou administrando tudo isso. Não, eu tenho que receber. Então, na cabeça dela, ela transforma aquilo como uma verdade suprema e ilegal, né? E é onde acontece o que acontece. É isso mesmo, coberto de razão. Como a gente acha que o trabalho a gente sempre conversou isso, a gente acha que o trabalho de vereador, de prefeito, enfim, grandes cargos hoje em dia, que eles deveriam ser voluntário. Sim. Mas era, Gil. Era. Em Ferraz, inclusive, anos 70, 60, 70, era colaborativo, não se ganhava. Oi, Cabral. A primeira gestão do Biru também não foi colaborativa. Era tudo colaborativo. Na primeira gestão, não de prefeito, de vereador anos 70. Isso mesmo. O Cabral tá comentando aqui que o Biruta foi vereador nos anos 70 e não recebia salário. Sim. Isso começou depois. Sim. Mas é o que eu falo pra vocês. Eles se acham no direito de receber porque tá trabalhando, mas tudo bem, vai que receba ajuda de custo. Sim. Para o cara correr, né? Uma ajuda no veículo. Tudo bem, até aí beleza, não vai tirar do bolso, mas, cara. Você munir ali o cara para ele ser o herói da cidade, né? Vestir a. Porque de fato, você não precisa necessariamente ser o herói, mas de fato você tem um compromisso, né? Você está lá, não por você está lá, que nem aqui em Ferraz, por 200 mil pessoas. Você tem que pensar em 200 mil pessoas, né? Se doar para 200 mil. Uma vez eu vi um discurso do Alckmin que falava isso aí, que o avô dele dizia para ele o seguinte: você quer ganhar dinheiro, vai para iniciativa privada. Perfeito. Né? Não vai para a pública. Exatamente. Não vai. Porque o cara que quer ganhar dinheiro na gestão pública, boa coisa não é, bom sujeito não é. E aí, a nossa ideia em relação até o BI Brasil
É isso. Hoje, depois dessas questões de envolver com campanha e ver os desfechos das coisas e tal, a gente acha o seguinte, a gente resolveu dar até um passo a mais. Inclusive até convidamos agora, a partir de uns meses atrás, a nossa amiga, sua amiga Sônia Mazieiro. Sim, nossa amiga Sônia Mazieiro. Abraço, beijo, Sônia. Espero que esteja assistindo. Se não estiver assistindo, Sônia, minha amiga Sônia. E ela é uma super profissional, foi demais, secretária. ela é espetacular. Secretária de governo na primeira gestão do Mamoro. Ela além de outros cargos também que ela referência fez, né? em gestão pública. Então a gente convidou ela a estar trabalhando com a gente. Que bom, hein? Por que a gente... Melhor escolha. A gente vislumbrou o seguinte, tem uma deficiência na gestão pública nessa questão. Então, por exemplo, o cara... Você citou o exemplo do Filó. A população ama ele, tirava foto, autografava, dava autógrafo nas escolas e tal. Né? Só que chega lá, e aí? Dali pra frente o que faz? Às vezes o cara tem muita boa vontade, o que acontece com entidades também. Que se viabilizam, não porque o cara é ladrão, é porque às vezes ele não se profissionalizou e se perde ali. Né? Inclusive até antes de assumir o Bom Prato aconteceu isso aqui, uma entidade anterior. Então o que acontece? A gente vislumbrou isso, que havia uma necessidade de profissionalização da gestão pública. Né? Então você entra porque você tem um carisma, você tem cacife político, você tem um grupo, você tem base, e daí pra gente vou fazer o quê? Né? Aí eu vou continuar sendo aquele cara que dá cesta básica. Isso que eu queria te perguntar, é que a conversa tá tão gostosa, mas nosso tempo está estourando. Que pena, né? Sim. Mas eu queria perguntar uma coisa para você no seguinte sentido. Veja bem, vocês têm aqui, trabalham com marketing político e já trabalharam com vários candidatos, campanhas vencedoras, entre outras coisas, né? Nós aqui na cidade de Ferraz, nós temos o Filó preso e tivemos um ex-prefeito que também foi preso, ficou um tempo preso, passou uma temporada. Inclusive ele passou o Dr. Jorge Abissan, ele passou fez uma rodada, até tá na TV Cenário, né? Uma entrevista dele que o Jair conduziu brilhantemente e ele foi... Oi, Cabral? Semana que vem ele tá aí, isso, verdade, bem colocado. Que a imprensa, o papel da imprensa é esse. O cara quer falar, abre as portas e fala. Democracia total. Foi na Marilei, né, lá em Mogi, a Marilei Schiavi, foi no concorrente de Suzano, enfim. Ele diz, e é um mote de todos os políticos que já foram presos, houve um complô contra mim. Armaram e me prenderam. É impressionante, porque o complô que se arma e aí você vai na justiça, você consegue... É um complô geral de justiça, de inimigos políticos, mas enfim. A pergunta que eu faço, cabe isso? Vocês acreditam que ainda cabe isso na política? Por exemplo, eleição de 2020, municipal, não. 22, na próxima, vocês... Eu acho que não. E essas eleições, agora as eleições gerais, né? Agora de 2018, mostraram isso, que não cabe mais. Que o sistema político atual se esgotou, pro bem ou pro mal, né? Então inclusive a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ano que vem por conta disso, porque a população cansou do político antigo. Sim. E comprou a ideia de alguém que teoricamente não é um político tradicional, que vende soluções simples, e é isso que a população quer, cansou daqueles discursos e tal. Então não cabe mais. Além, aquele negócio antes, você que já está vereador, Daniel, aí você chega para mim, o Barbeta, trabalha para mim porque você tem a entidade, me arruma tantos votos, e acabou, ninguém tem mais voto. Essa eleição mostrou, tanto que teve vários candidatos que gastaram muito dinheiro e tiveram resultados inexpressivos. E você está dizendo isso, não é uma opinião pessoal do Barbeta. Isso é de dois profissionais da área de marketing político, é isso? Isso aí tá... vai virar dado científico, inclusive, porque tá aí. Né, você vê os resultados. Teve gente que... Vou dar até um exemplo. Por exemplo, você pega aí o Douglas Belchior, que dormiu eleito e por causa de uma correção do quociente eleitoral, no outro dia não estava mais. Mas ele teve 46 mil votos sem gastar quase nada. Como ele estava conversando esse dia com o coordenador da campanha dele. Pessoal, o partido, né? Pessoal. E teve gente que gastou milhões e não chegou a 10 mil votos. Né? Então, quer dizer, o mapa do voto mudou. Então, como chegar nesse eleitor agora? Ele tem outras demandas. Como chegar nessa demanda?
E aí você entra também na questão a gente falou da eficiência e da eficácia, o poder público também vai ter que mostrar isso. Né? Então, quer dizer, nós temos os prefeitos da região aí que tem um perfil, não de todas, né? Acho que Mogi talvez seja uma exceção e tal, mas a maioria das cidades do Alto Tietê, as prefeituras têm um desenho assistencialista. É verdade. Né? Então, a população não quer mais isso. Ela até aceita, mas ela espera política pública. Então, se o cara não pensar em desenvolver política pública, um projeto, não vai andar mais. Quer dizer, ele pode até se eleger, mas ele não chega. Então, você vê a popularidade das cidades aqui do entorno, as prefeitos estão tendo dificuldade terrível. E aí ele chega e fala assim, o que eu faço agora? Aí paga favor político, traz essas pessoas aí e tal. E aí fica aí os mais competentes, por exemplo, Mogi das Cruzes vai lá, sabe onde tem a verba, pega, leva tudo e faz. Aí a gente fala assim, pô, mas por quê? Porque lá, de repente, a gestão é profissional. Sim. Né? E vai chegar num ponto, eu estudo na FGV, e sábado eu estava na aula e o professor estava falando um exemplo interessante, que é o seguinte, tem cidades, esses consórcios, que eles estão contratando secretários profissionais. Eles contratam uma agência de executivos e essa agência pega currículos do Brasil todo e o secretário não é mais aquele político, o secretário é um gestor mesmo. Técnico. Então, quer dizer, pode ser que seja uma tendência, né? Talvez demore para chegar para cidades menores, mas então a gente tem que estar de olho nisso. E nós, como profissionais, a gente quer levar isso à gestão pública. Gil, é o novo agora? É um novo, né? É? Você acredita nisso? Acredito, acho que nessa eleição de 2018 a gente teve grandes mudanças, né? Como ele falou, políticos tradicionais. Mesmo aí. o Bolsonaro que você não gosta, mas assim, é um divisor de águas, né? Que eu não gosto. Não gosta também é um termo muito pesado, mas assim, que não concorde, né? Mas a gente tem que falar uma coisa. Mas é um novo, né? A campanha do Bolsonaro é uma coisa pra gente estudar. Nós profissionais. Ele é um case, inclusive ele é uma coisa que eu achava até que ainda iria demorar um pouco mais para a internet decidir uma eleição. E que agora a gente teve, eu considero meio que isolado, mas ele soube usar muito bem, ele polemizou muito, ele começou a aparecer com polêmica, né, na internet, e aquilo começou a viralizar, porque ele não é um cara simpático, ele é um cara que fala merda pra caramba, né? E a verdade é que assim, as pessoas, eu estava com o pessoal aqui antes de vocês chegarem, né, conversando aqui nos bastidores, e isso é um ótimo na TV Cenário, porque a gente comenta aqui nos bastidores. A polêmica é algo assim, né, Cabral? Quando você bota polêmica na TV Cenário, a visualização explode. Política, né? Ele até tem uma página aqui no Face, que é Barbeta ou Polêmica. O Barbeta gosta de polêmica também, né? Eu gosto de arrumar umas encrenquinhas nessa parte da política. Fernando Felipe é teu amigo? Amiga quem falou amiga, a gente leva pra casa, né? Falou em polêmica, já vou dar uma espetada. Amiga a gente convida pra ir em casa, né? Mas o que acontece? E eu não convidaria, mas o que acontece? Na verdade, você pega a região aqui e é um fonte pra polêmica, né? Sim, impressionante. Então, assim, os governantes, eles gostam que fazem algumas coisas e dão essa... Dá brecha, a margem para, né? E uma coisa interessante, Daniel, que a gente quer fazer é o seguinte. A gente fala de se meter na política, a gente sabe que o sistema político atual só permite você entrar se você se candidatar até num partido. Né? Até brinco, partido é legal, não é? Se partido fosse bom, não seria partido, seria inteiro, né? É verdade. Mas... Verdade. A gente precisa. Então, na verdade, também a gente quer fazer um trabalho de conscientização para começar que as pessoas novas, com boas ideias, também venham e participem. Para também tirar essas pessoas antigas, que elas estão sempre... a gente fala assim, fulano é isso, fulano é aquilo, mas ele está sempre ali. Então, por que tá? Tem uma pessoa querida, o Capitão Leandro, comandante da Polícia Militar aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos, uma vez ele disse assim para mim, Daniel... Enquanto os bons sempre serão maioria, mas enquanto os bons se calarem, os maus vão prevalecer. Então os bons não podem se calar, né? Isso no aspecto geral da sociedade. E aí serve para a política também. Com relação ao BI Brasil, né? E boasideias.com.br, para achar o Gil e o Alexandre Barbeta, como é que faz?
www.boasideias.com.br, certo? e BI Brasil Publicidade. Aí tem uns links que um vai no outro, mas é BI Brasil Publicidade.com.br. bibrasilpublicidade.com.br. Então, um político que queira os trabalhos e o know-how. Aliás, a primeira coisa que eles vão te perguntar, pô, vocês trabalharam pro Filó, como é que você descola a imagem do Filó de mim? Não vai me arrumar Filó comigo, não, né? Acho que é um grande medo, né? Nós deixar bem claro... Cada trabalho é um trabalho também. Isso, né? deixar bem claro assim, nós somos profissionais, né? Então, na época, a gente achou que era um projeto interessante, isso que ele falou, a gente vislumbrou o potencial. E, infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer com a pessoa depois. E foi acho que 2 anos e meio depois da eleição, um pouco isso que ele começou a patinar, né? Nós- Até ali... A gente vai desenvolve um trabalho com um candidato, ele ganhou. Se ele matar alguém, se ele se matar, não foi culpa não é nossa. culpa nossa, né? e- Vocês não. avisaram, né? Não. E até foi interessante que depois que o Filó ganhou a eleição, aí eu parabenizei ele, e depois eu fui encontrá-lo, um dia que eu fui num evento no Paço dos Bandeirantes, que eu encontrei ele, tinha os prefeitos e tal, e aí ele tava até com Hélio Andrade, na época que era secretário, e eu falei, pô, Barbeta, ajudou nós, não sei o quê, mas depois eu tive, acho que, contato 1 ou 2 vezes, né, porque a gente encara a coisa de forma profissional, né, acabou o trabalho. Não tem amizade. Exatamente, até quando a gente prestava serviço para atletas, falava assim, mas vocês conhecem fulano de tal jogador, me arruma não sei o quê, a gente falava assim, olha, a gente até evita, porque é profissional. Então, na verdade, o cara tem um empresário, então o contato é com o cara. Porque, através disso, se a gente misturar os assuntos, a coisa complica. Então, isso é uma premissa da empresa, é profissional. Perfeito. Então, quem queira um trabalho nesse sentido, pensando em 2020, e acha que a gente possa agregar, né, no sentido aí da imagem da pessoa, do blend, da imagem, nós estamos à disposição. Com certeza. Então, políticos, por favor. E olha só a percepção da população. Aliás, eu quero agradecer demais a audiência hoje do programa, os compartilhamentos, as curtidas, os comentários. A Carlinha disse, verdade, tem que amar o povo e trabalhar pelo povo. Fato. Homem público é isso aí, Carlinha. A Eva Moraes, na época do Filó, o posto de saúde funcionava, as escolas também eram melhores. Infelizmente, houve esse problema com o Filó. Mas de todos que passaram pela prefeitura desde que eu moro em Ferraz, na minha opinião, ele atuou melhor do que os outros. A que custo, né, Eva? Infelizmente. É o que eu sempre falo. O pessoal fala bem, por exemplo, do Jorge, que foi o melhor prefeito de Ferraz, e fala bem do Filó, a que custo, né? Eu acho que a gente não precisava ter esse custo tão alto. Mas... e a Rosani, entre o Meirelles, que gastou muito, e é verdade, né? O Meirelles gastou dinheiro dele, que ele é milionário, mas gastou muito dinheiro. Entre o Meirelles gastou muito, o Bolsonaro muito pouco, está aí o resultado. Nem sempre vence quem tem mais. Concordo plenamente com você, Rosani. Bom, estouramos o tempo. Quero agradecer a presença de vocês, Alexandre Barbeta, Gil Moraes. Muito obrigado, de coração mesmo. Espero que vocês venham outras vezes também, porque o assunto ele é muito extenso, né, Gil? Sim, só aproveitar claro, que fica à vontade. De política, a gente está aqui em Ferraz. Eu queria mandar um recado aí ao Zé. Zé, prefeito, que eu respeito muito, gosto muito do senhor. Já tivemos o Zé do Chapéu, Biruta? Isso, Zé Biruta! Um cara que eu respeito bastante. Só o seguinte, presta atenção na sua equipe, quem você coloca junto com você, para você não ter problemas com isso aí que a gente está falando aqui, porque você é um cara muito legal. Você sabe que ele fez o Zé Biruta chorar uma vez, né? É mesmo? Mas Zé Biruta é fácil fazer ele chorar, Uma vez, você explicando, ele cantou, num evento, o Gilmar é vocalista e tal, e cantou em Nacional. E aí cantou com teclado e tal, aí no final o Zé Biruta... não deu uma divanusa lá, não. Bom! Não errou a letra do hino, né? E, poxa, não colocar pessoas aí que você sabe que nunca ouviu falar bem da pessoa, só ouve falar mal, e tem pessoas aí rodeando você que é esse tipo de pessoa, né? Eu acho bacana, ele falou que de algumas pessoas, não vou citar o nome aqui, mas a carapuça serve. E, Biruta, continua fazendo o trabalho aí. E vai almoçar com a gente no Bom Prato lá. Sem dúvida. Tem convidado Raízes ali administrando o Bom Prato. Eu tenho a seguinte opinião. Tem que tomar cuidado, né, Cabral? É verdade, se o prefeito for lá no Bom Prato. Eu tenho a seguinte opinião. O gestor, ele tem responsabilidade, gestor público, privado, eu sou empresário, tem responsabilidade por toda a sua equipe, desde a nomeação até o que cada um faz. Se essa pessoa que está na equipe, ela não conduz de forma adequada, essa pessoa ela tem que ser exonerada, ela tem que ser extirpada do projeto e do grupo. Se o prefeito não faz isso, então o culpado o gestor ele é culpado não só
por fazer algo de errado, né, pelo dolo, mas também pela omissão. Isso é lei, tá certo? A todos que acompanharam nosso programa, muito obrigado. Não percam Bom Dia Ferraz, na segunda-feira, a partir das 9 da manhã, com o Danilo Santos, Jairzinho do cenário, e também a minha pessoa. Estarei com o meu direito de resposta ao FF, tá bom, FF? Bom final de semana a todos, fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado aos meninos, que venham outras vezes, viu, no programa. Semana que vem estaremos de volta às 11 da manhã com mais um Aprender e Empreender da Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos. Até lá, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.